Olá, amigo ouvinte Global Mentoring Group. Cláudio Brito falando. Estou recebendo hoje aqui o nosso mentor Antônio Mohamed, que é especializado na mentoria para CEOs, diretores de empresas. O Antônio teve uma experiência muito grande em várias empresas, inclusive multinacionais, e ele vai falar um pouco dessa experiência para a gente hoje, vai apresentar a mentoria dele. Lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Antônio, o palco é seu, se apresente e fale aí pra gente um pouco dessa experiência que é muito grande, não é isso? Isso, muito bom dia, Cláudio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco sobre os meus 68 anos de vida. Eu posso resumir por duas fases. Uma de 43 anos, que é até quando eu me aposentei, onde, começando em empresas grandes, General Motors, Volkswagen e assim por diante, eu acabei fazendo uma carreira na Volkswagen e eu cheguei a um nível chamado gerente executivo, cuja posição é uma posição semelhante à diretoria, né? Não é chamada de diretor, mas é a mesma responsabilidade. Eu tinha mais de 100 funcionários na engenharia, responsável por um budget de investimento na faixa de 400, 500 milhões de dólares ano. E aí nessa carreira eu fui aprendendo também a cultura alemã. Eu fui para a Alemanha, morei lá, então falo alemão, falo inglês, também falo espanhol. E essa foi uma fase muito interessante, onde muito eu pude aprender, muito eu pude crescer, mas também de muita responsabilidade. Passado isso, eu acabei saindo, fui para uma outra empresa multinacional alemã chamada ThyssenKrupp. Essa empresa é conhecida pelos elevadores, mas aqui eu era presidente, era de automação industrial, na qual fiquei 5 anos. Eu levei o faturamento lá de 40 para 200 milhões ano. E foi muito bom também. Aí depois eu estava pensando em me aposentar já. De repente eu fui convidado para uma empresa, para presidir uma empresa nacional. Mas aí sim, foi graças a Deus que eu aceitei. A empresa estava praticamente fechando, foi de tão totalmente financeiramente totalmente derrubado. Eu acabei entrando para poder levantar, junto com assessorias. Levantei e aprendi muito, né? Porque na empresa nacional é que você realmente aprende o que são as dores de um empresário que tem que, por exemplo, no dia 5 cumprir com a folha de pagamento e no dia 4 à noite ainda não tem o dinheiro, né? Então, são coisas do tipo que a gente aprende. Entre outras tantas, resumindo, né? Bastante experiência na nacional, depois tive presidente de uma consultora também. Minha formação é de tecnólogo mecânico, Chapatec. Depois eu fiz mestrado em administração. Depois eu também acabei fazendo o MBA da FGV em Company, e também em Company eu fiz um da Sandão Cabral. Isso quando eu estava na Volkswagen. Ou seja, eu tenho uma experiência acadêmica e profissional que pode ser, sim, pode acontecer duas coisas. Eu levar comigo para o túmulo e deixar essa experiência morrer, né? Ou usá-la para ajudar pessoas que estão em posições como eu tive, como você falou, pessoas que são CEOs, CFOs, ou sei lá, pessoas que estão no grupo estratégico da empresa, principalmente o número 1, a como criar uma cultura vencedora. A minha tese de mestrado foi sobre cultura organizacional. E é importantíssimo que as pessoas que estejam com uma empresa consolidada, que queiram vencer, queiram ter melhores resultados, pensar na cultura e transformar a cultura. Não deixar que a cultura já existe na empresa dele, mas transformar essa cultura numa cultura vencedora não é uma coisa simples. Precisa de são muitos fatores, né? Na realidade, uma pensa muito em estratégia, mas o Peter Drucker já disse claramente que a cultura come a estratégia no café da manhã, ou seja, se adianta nada você ter um plano estratégico se você não pega e não transforma a cultura da sua empresa. E a cultura só se transforma, isso eu tenho muitos exemplos para dar, talvez não hoje, de que só se transforma se começar pelo número 1. A cultura do número 1, se é o dono, se é o presidente, tanto faz, ele é que faz o shape, formata a cultura
da empresa. Então, essa minha assessoria, essa minha mentoria, conselheiro, coisas assim, está funcionando para esse tipo de público. Pessoas que têm empresas ou presidem empresas e querem dar um passo de transformação cultural para a empresa vencedora. Você citou aí uma frase que é muito falada, inclusive dentro do nosso treinamento, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. E eu penso que é muito difícil realmente você colocar, né, e manter principalmente a cultura que você imagina que é a correta, né, para o seu negócio. Principalmente porque é muito voltado ao público, né, que você contrata, as pessoas que você coloca. Não é simples. As pessoas que entram na organização, elas precisam manter o que foi colocado. Como é que se faz isso na prática, Antônio? Então, vamos lá. Na prática funciona da seguinte forma. Vamos separar. Primeiro vamos pensar que qualquer empresa, para ter sucesso, tem vários fatores, né? Ela precisa ter corpo, ela precisa ter, que são os meios de fabricação, a parte financeira, a parte técnica, a parte estrutural, a parte de predial, tudo que seja físico e que traga operação e produto e, consequentemente, vendas. Isso é o que a maioria das pessoas entende como sendo a empresa, mas não é não, é isso aí, porém tem a parte da alma, que são as pessoas, as relações das pessoas. Com essa relação corpo e alma, você consegue ter equilibrado a homeostase e você consegue fazer com que essa cultura seja definitivamente colocada pelo CEO para o cliente. Quem é o cliente? O cliente é a mente. Qualquer empresa precisa ter uma ligação com o cliente, e tão forte que não basta ser só o CEO com o CEO da outra empresa, mas os próprios funcionários com o funcionário da empresa cliente, entendeu? Se for B2B, se for B2C, tem um outro formato. O que acontece é muito parecido, a mesma coisa, corpo, mente e alma. Porém, como é que eu faço para que a cultura seja, então, transformada, uma cultura existente? Não existe empresa que não tenha cultura existente, só que às vezes ela é caótica, ela foi criada sem nenhum tipo de shape, sem nenhum tipo de modelo. Então, você estabelece o modelo, primeira coisa, o presidente tem que entender o que ele quer. Tem que ser por ele, qualquer coisa, o dono. Ele tem que entender o que ele quer, como que ele quer a empresa dele. Então, em todos os sentidos, tanto em relação ao que o estado atual como o estado desejado, que ele tem que entender onde ele quer chegar, e ter uma visão. O grande direcionador de culturas é a visão do presidente. Só que a visão dele só, aí que está o grande trabalho. E colocar um papel na parede, um quadrinho com a visão, missão, valores, isso aí não basta, isso aí não é frio. O que precisa é fazer com que essa visão que ele que determinou, né, seja então dividida, colocada com praticamente, se possível, dependendo do tamanho da empresa, com todos os funcionários. Tem que chegar a todos. Eles têm que se sentir participantes dessa definição de visão. Mesmo que na cabeça dele, eu já sei o que eu quero, ele precisa criar um formato onde as pessoas se sentem participantes da formação da visão, dos valores, né, da missão da empresa. Aí você começa a fazer um bom shape. E aí, com isso, você vai trabalhando várias coisas. A principal são os talentos, né? Qualquer empresa precisa ter não só talentos que já estavam na empresa, talentos novos que você precisa contratar, né? E talentos que talvez deixem de ser talentos. Então, você precisa saber diferenciar essas três coisas e saber que talento é que conduz, como exemplo, a empresa. Outra coisa muito importante, o CEO precisa dar exemplos, não adianta falar. Se ele diz que a cultura da empresa, ou ele mostra que a cultura da empresa é valorizar, respeitar e assim por diante, imagina se ele começar a desrespeitar os funcionários na prática. A cultura não se forma só com palavras, né? Se forma com as atitudes, né? Então tem que ser verdadeiro o que ele fala, porque a pessoa que verdadeiramente tem como valor o respeito, ela vai respeitar. De fato, qualquer pessoa, e não só estou falando de funcionários, existe também os stakeholders, né? Existe também os fornecedores, existe também os próprios clientes, por que pareça, tem empresa que desrespeita o cliente, né? E começa pelo CEO, que dá exemplo. Então, nessa linha, resumindo bastante, né? Antônio, como fazer essa você está trazendo um ponto aí que é muito importante, quer dizer, criar, né? Aí depois vem o manter. Um deles é a congruência, mas eu imagino também que tenha
os funcionários que já estão, né? Quer dizer, quem é que se adequa? Quem é que não? Né? Vai ter um desligamento aí. Depois vai ter a contratação, né? Quem entrar tem que seguir essa linha aqui. Não seguiu, tá fora. É mais ou menos por aí? Sim, existem duas formas de acontecer isso. Uma é natural. Se você estiver fazendo direitinho a lição de casa, as pessoas que não... Vamos falar dos talentos. Pessoas também como um todo, mas os talentos são o que realmente interessa para uma empresa ter sucesso, né? Talento e carregador de piano, né? São as duas categorias que levam uma empresa para frente. E os que não estão nessas categorias, ou eles são suporte ou são pessoas do conta. As pessoas do conta se esperem naturalmente, essa é uma forma. A outra forma é que você coloca na empresa uma cultura com seus gerentes, com o seu tático, né? Tanto o estratégico quanto o tático, uma forma de que eles entendam que quando você valoriza uma pessoa que é do contra, que é essa que não está alinhada com a cultura que você está colocando, que você está determinando para a tua empresa, se você valoriza, dá um aumento para ela, por exemplo, acabou tudo. Mas assim, o cara que não serve, você pega e mantém na empresa, já é ruim. É um sinal contrário ao que você quer. Então, a melhor coisa é essa pessoa ser desligada, dá uma chance, não muda, desliga. E não tem gente que faz o contrário, porque acha que aquela pessoa tecnicamente é muito boa. Então, não vamos manter que nada. Aquela pessoa está acabando com a tua empresa. Pode ser o melhor vendedor da empresa, mas está acabando com a tua empresa. Não se adapta à cultura, ele é mau exemplo e assim vai. Ou seja, precisa ser, assim, eu posso dizer para você uma coisa, 95% desligado. Em 5% tem jeito de você ainda tentar mudar, porque é atitude, não é competência, né? Então, resumindo, é assim que eu penso. Você precisa realmente estar atento a não deixar que influências negativas acabem com a cultura da tua empresa. É uma visão muito próxima do livro do grupo da 3G, né, que fala O Sonho Grande, e também do Bob Pfeiffer, Dobre Seu Lucro em 6 meses ou antes, né? Eles trabalham muito parecido aí nessa linha. E é uma construção, né, Antônio? Não dá para cochilar nesse momento, porque a empresa depende disso, né? A tua visão de futuro depende disso. E eu tive um exemplo recente na Global de que pessoas muito próximas, pessoas que estavam no meu grupo mais próximo, que é do TOT, né, e etc., estavam trazendo valores completamente equivocados e faltava um principal, que era a congruência. Aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer. Porque, imagina, a gente está lá na frente, né, dando um treinamento, falando sobre coisas como otimismo, como gratidão. Imagina se no meu dia a dia eu não sou otimista, eu não sou grato, né? Que imagem eu estou passando pela minha equipe? A minha equipe vai começar a olhar por aí, né? Pô, o que a gente fala é só da boca para fora, né? Não está dentro. E eu vi pessoas indo justamente para isso, falando no treinamento uma coisa e fora dele fazendo outra. Fofocas, né? Criando aquela panelinha. Tive que tirar 5 pessoas do grupo, né? E assim, foi difícil, porque são pessoas muito próximas, né? Eu gostava muito delas. Pessoalmente, eu não tenho nada contra, mas não dá, não cabe, né, para a empresa que eu quero criar esse comportamento. Às vezes é assim, né, Antônio? Tem dor aí nesse momento, porque às vezes Sim. É uma pessoa que te ajudou até a construir o que você tem, não é isso? Sim, por isso que a gente enxerga o que acontece no mercado. Muitas empresas que eram empresas que estavam crescendo, saudáveis e tal, de repente afunda e você não sabe por quê. Mas o mercado mudou. Bom, vamos pensar na autorresponsabilidade. Se o mercado mudou, o cliente mudou. Se o cliente mudou e você está ligado a ele como mente da sua empresa, você muda junto. E para isso você precisa ter uma empresa coerente, que tenha congruência, que tenha valores e que os valores sejam respeitados e sejam usados. Então, não é que você está mandando ou está desligando pessoas porque você é ruim ou porque você quer mais lucro. Não é isso, né? É justamente o contrário, é para manter sua empresa viva, pujante, com uma estrutura vencedora, com exemplos que fazem com que o pessoal que ficou tenha e compartilhe da visão, né? E aí, aliado a isso, você produz o pensamento sistêmico, né? Do Peter Senge. Você consegue, com uma cultura já alinhada, você consegue enfrentar o pensamento sistêmico, que é outro assunto que pode ficar para uma outra hora, mas é um tremendo de um instrumento para empresas vencedoras.
Pode falar um pouco, Antônio, só para deixar o gosto, né, na boca de quem está ouvindo. Sim, sim. Como é que você imagina que esse conteúdo do Peter Senge pode ser útil aí para o nosso ouvinte? A quinta disciplina, né, que é o pensamento sistêmico, ele é um dos maiores aprendizados que qualquer administrador, qualquer pessoa que tenha vocação de empreender, né, deve aprender. O livro chama Quinta Disciplina. Mas eu vou resumir o seguinte, que na prática eu vivi isso, né? Quando você... vamos pegar um exemplo, talvez a melhor forma é pegar um exemplo. Pensamento sistêmico é quando você deixa de pensar na empresa, ou as pessoas deixam de pensar na empresa só no seu setor. Um exemplo que ele dá lá, inclusive, é do elefante. Se você pegar uma pessoa e pede para alguns cegos e pede para escrever um elefante, e vai lá, eles não conseguem enxergar o elefante, então eles vão lá fazer o quê? Tatear o elefante. Aí um pega a perna, outro pega a trompa, outro pega ou seja, a orelha. Quando vem a descrição, vem 5 descrições diferentes, várias descrições diferentes. E não é, o elefante é um só. Ninguém consegue, além do que tem um ambiente que ele está também. Então, na prática, você precisa que as pessoas enxerguem a empresa como um todo. Eu vou pegar um exemplo prático. Você tem uma empresa que depende de vendas, que empresa que não depende de vendas, né? De vendas, mas também depende do financeiro. Estou pegando só exemplos, como exemplo, esses dois departamentos da empresa, essas duas atividades. Vendas, se você está colocando meta para o vendedor e só meta, e a meta fica não dentro do pensamento sistêmico, ele vai vender, se possível, vai vender até a mãe dele, se bobear. Né? Ele vende, mas será que ele está pensando que aquelas pessoas, ele está olhando para a empresa, aquelas empresas que ele está vendendo, ou pessoas, elas realmente pagam, elas realmente cumprem seus compromissos? E aí ele não tem a paciência, ou sequer o cuidado de perguntar para o financeiro, porque ele não tem pensamento sistêmico. E aí vamos ao contrário. Então não interessa vender para qualquer um. O financeiro também não tem pensamento sistêmico. O que acontece? Ele vai olhar, vai ficar com raiva do vendedor, né? Toda vez que ele puder pegar esse vendedor, capaz de ele querer matar o cara. Porque eu estou falando que esses caras aqui, que essas empresas tal, não pagam, não adianta vender para elas. Nós estamos a afundar a empresa, vai ficar assim, né? Assim por diante. O pensamento sistêmico é quando você integra todos os departamentos da empresa. E nesse caso, seria o seguinte: o vendedor tem um contato diário ou seja, periódico, com o nosso querido responsável pelas finanças. Pronto, você tem aí uma sinergia que funciona. Me interessa vender mais para esses que pagam bem, menos para esses que pagam com dificuldade, e não vender de jeito nenhum para esse cara que não paga. Isso é um exemplo, como você falou, uma pequena pílula do pensamento sistêmico. E, Antônio, me fala um pouco agora da tua mentoria. Como é que você trabalharia, né, um CEO, um diretor de uma empresa, um negócio que está engrenando e que precisa aí do teu conhecimento, da tua experiência para evoluir, para alavancar? É centrada principalmente e primeiramente na pessoa, em uma pessoa, assim funciona melhor. Para uma primeira entrevista, que seria o número 1. Mas a empresa tem 2 sócios que são iguais. Tá bom, então somos 2. Ou seja, quem realmente dirige o estratégico da empresa. Por que tem que começar por ele? Porque eu tenho que entrevistá-lo. Saber, enxergar como ele enxerga a situação atual dele. Aqui está meu atual. E será que ele está enxergando o atual dele? Será que ele está claro o que está acontecendo com a empresa dele? Então eu tenho que fazer um diagnóstico. Primeiro na visão dele se for dos sócios, né? Aí depois eu vou ver aonde ele quer chegar, a situação futura. Como é que você quer chegar lá? Como você enxerga a tua empresa daqui a 10 anos? Como você enxerga o seu caminho de sucessão, por exemplo, né? Como é que enxerga? E fazer várias perguntas que eu tenho preparadas para colocar claro para mim, né, que tenho a experiência e que fui contratado para ajudá-lo, né, sem nenhum tipo de medo, nem vergonha, nem como que eu posso dizer, restrição, falar as coisas que ele precisa ouvir. Porque um dos grandes benefícios e uma das grandes contribuições que eu posso dar para qualquer empresa é poder falar com o CEO de forma aberta e transparente. Porque existe uma tal de solidão do poder, tem até um livro sobre isso, esqueci o autor, que mostra que quem está no Bruno já vive isso, né? Ele até pode achar que os diretores são todos eles no mesmo nível que ele. Não são. É assimétrico. Não são. Ou seja, os diretores estão lá numa reunião, estão dando contribuições, mas estão todos pensando: o que será que ele vai pensar de mim? Será que eu falo isso? Será que eu não falo aquilo? Se eu falar, é capaz de eu perder prestígio, eu estou visando aquela promoção. Ou se eu falar essa coisa, você conta a ideia dele, será? Né? Então, acontece muito a solidão, porque o cara não tem
uma opinião sincera vindo do grupo estratégico, e muito menos do tático. Às vezes, eu mesmo como CEO, eu ia buscar essas opiniões no chão da fábrica, né? Que eu conseguia ouvir bastante coisa legal. Também contratei mentor e foi maravilhoso, porque o mentor tem a liberdade, tem a experiência, assim por diante, que é a diferença para o coach, né? Ele também pode contratar o coach, mas o coach não vai te dar a experiência, não vai te dar... Um coach verdadeiramente bem treinado, ele não vai te dar nem palpite, ele só vai fazer perguntas, e o que é bom também, não estou condenando não. Mas o mentor tem a diferença que, além de fazer perguntas, ele vai te dar as sugestões de caminhos que ele trilhou, não deram certo, e caminhos que ele trilhou e deram certo, para que você pense com abertura e sinceridade, né? Então, seria nessa linha. E depois, para terminar, eu passo do CEO, assim que está tudo fechado com ele, aí a próxima fase é, se ele quiser, eu passo para o grupo estratégico e depois para o grupo tático. São coisas que vão acontecer assim em seguida, se o cliente quiser. Entendi. E, Antônio, quem gostou aqui dessa conversa, gostou de você, quiser saber um pouco mais, qual é o melhor caminho? Olha, no LinkedIn, você procura por Antônio Mamed, você vai me ver lá, né? E meu e-mail, eu vou soletrar aqui, é Gusto, que vem de Augusto, né? Tirando o AU, ficou Gusto, @mamede, mamede.com.br. Na realidade é um Gmail, mas com domínio, né? São duas formas rápidas de contatar comigo. Antônio, para quem ouviu aqui, você quer deixar um recado, alguma coisa para refletir sobre esses novos tempos? Sim. Eu gosto de citar que aquilo que você conheceu, te trouxe até onde você está. Você está, às vezes, com um tremendo sucesso numa empresa bem-sucedida, ou você está com uma carreira maravilhosa e chegou a presidente, ou está quase chegando. O que você conheceu até hoje, o que você se esforçou pelo teu mérito, você chegou onde está, né? Se você não está mais acima disso, onde você quer estar, é porque te falta conhecimento, preparo. E é nessa hora que só ficar estudando, só na academia, ou só buscar leituras de livros, tal, vão te ajudar, mas não vai resolver. Você precisa de uma espécie de copiloto experiente, que tenha, como eu disse, que não tenha nenhum tipo de restrição de falar o que você precisa ouvir, para que você balanceie a sua vida, não só para que você tenha sucesso, mas para que você balanceie também para a vida pessoal. E eu posso dizer isso claramente porque ele aconteceu comigo. Quando eu fiz carreira da Volkswagen, que eu saí de técnico para diretor, eu sei os erros que eu cometi em sacrificar família, tempo e tudo mais para ficar só pensando no trabalho. E isso tem que ser balanceado e não te dá menos sucesso. Então eu pense que ter um coach, e também um mentor, é uma necessidade hoje em dia. Os grandes empresários do mundo têm mentores e coaches. Maravilha, Antônio. Quero te agradecer, te desejar mais sucesso aí na tua trajetória, que essa nova fase, né, como mentor aí seja próspera, seja longa e que você ajude aí muitas empresas a decolar. Um abraço, até breve. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme.